falar, glória a Jesus, sobre três elementos, né? Sangue, fogo e cinzas. Precisam ou estavam no altar. Louvado seja o nome do Senhor. Baseado nesse texto bíblico de Levítico, capítulo 6, versículo 8 ao 13. Meus irmãos, quando nós falamos em altar, muitas vezes não imaginamos o que realmente era o altar. Então nós vamos entender. Geralmente esse termo é muito usado em festividades, em congressos, né? Em aniversário das igrejas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, não é? Muito usado. Então, mas muitas vezes o pregador já recebe ali a palavra 9 horas, 8h40, 8h45, ele tem assim um tempo muito resumido, e ele acaba pregando somente sobre o Pentecostes, sobre o Espírito Santo, e não discorre verdadeiramente a palavra como ela é. Então nessa noite vamos aproveitar para nós entendermos melhor sobre esse assunto. Quando falamos em altar, muitas vezes não imaginamos o que realmente era o altar no tempo do Antigo Testamento. O culto era ministrado num tabernáculo em forma de tenda, e o altar ficava do lado de fora, onde o sacrifício era oferecido ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Somente depois de oferecido o holocausto no altar, então o sacerdote entrava no santuário para apresentar o sangue, representando o perdão dos pecados do povo. Era dessa forma que funcionava o altar no Antigo Testamento. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós continuarmos a compreender melhor este altar, todo revestido de bronze. O altar era todo revestido de bronze. Era um lugar de muito trabalho para os levitas e para os sacerdotes que sacrificavam os animais ali. Aleluia. Acendiam o fogo. Escute, eles acendiam, os levitas e os sacerdotes, quando iam sacrificar os animais, eles acendiam o fogo, eles limpavam e repetiam isso diariamente. Todos os dias eles tinham que sacrificar os animais, e por isso eles acendiam o fogo, limpavam e repetiam aquele ritual diariamente. A dedicação dos ministros cuidando do altar deveria ser incansável. Não poderiam cansar, não poderiam se deixar abater, não poderiam ficar exaustos, e ainda que ficassem, não poderiam deixar de executar a ordem divina, a ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso era todo dia, isso era diariamente. A dedicação dos ministros, dos levitas, dos sacerdotes, cuidando do altar, deveria ser incansável e permanente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Escute, esse altar, ele representa a nossa própria vida, transportando para os dias atuais ou para a vida espiritual. Aleluia. Esse altar representa a minha e a tua vida lá fora, no mundo, no mais íntimo do nosso ser, em nossa essência. O altar do nosso coração precisa ser cuidado constantemente, oferecendo um verdadeiro culto de adoração e louvor ao Senhor no nosso viver diariamente. Não podemos nos cansar, assim como os sacerdotes não podiam se cansar, assim como os sacerdotes não podiam abrir mão, assim como os sacerdotes e levitas tinham que estar dedicados dia após
altar descuidado, desarrumado, aleluia, assim eu e você, aleluia, que somos o altar de Deus, que somos o altar de Cristo. Escute isso, naquele tempo eles faziam, levantavam altares para sacrificar. Tinha a tenda que era móvel. Quando Deus falava no deserto, Deus dizia: agora desmontem a tenda, porque vocês vão marchar para outro local. E Deus dizia: eu vou ser com vocês, eu vou com a nuvem, aleluia, com a nuvem de dia para protegê-los do sol escaldante do deserto, e vou com a coluna de fogo à noite para iluminar vocês, e também para iluminar o caminho de vocês, e também para aquecê-los do frio, do grande frio do deserto, aleluia. Mas hoje não precisamos levantar altares. Escute, olhe para cá. Hoje você e eu, homens e mulheres, servos e servas do Senhor, nós somos o próprio altar que Deus habita. Nós somos o próprio altar que o Espírito Santo de Deus quer mora, e nós não podemos expulsá-los desse altar. Então representa a nossa vida lá fora, no mundo, na vida secular, no mais íntimo do nosso ser, da nossa alma, do nosso âmago, em nossa essência. Escute isso, pelo amor de Deus. O altar do nosso coração, aleluia, precisa ser cuidado, e bem cuidado. E não é só um dia sim, outro dia não precisa se preocupar. Não, é diariamente, é constantemente, oferecendo um verdadeiro culto de louvor, de adoração ao Senhor em nosso viver diário, para a glória e louvor do nome do Senhor. Quem é altar de Deus, levante a mão e glorifique o nome dele. Quem é casa, quem é morada, quem é templo do Espírito Santo, confirma, por favor, levantando a mão e dizendo: eu sou morada, eu sou templo, eu sou casa, eu sou habitação do Espírito Santo, eu sou altar. Oh, glória, cadê o seu altar? Está faltando alguma coisa? Escute, como está o nosso altar, irmãos? É a pergunta que nós fazemos. Eu vou concluir 9 horas em ponto. Como está o teu altar? Faça essa pergunta para você mesmo aí. Como está o altar da tua vida? Então nós vamos nessa noite discorrer um pouquinho aqui, aprender sobre os 3 elementos presentes no altar: o sangue, diga sangue, fogo e as cinzas. Foi fraco a cinza, né? Graças a Deus, né? Porque não pode ter cinza mesmo, não. Então nós vamos aprender sobre os 3 elementos presentes no altar: o sangue, o fogo e as cinzas. O sangue, primeiro vamos falar do sangue. O sangue fala de sacrifício. Levíticos capítulo 6, versículo 8 e 9 estão falando sobre isso. Aleluia. Levítico capítulo 6, versículos 8 e 9. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Louvado seja o nome do Senhor. Tá certo? Então o Senhor disse, o Senhor ordenou, disse a Moisés: ordena a Arão e a seus filhos, e deu uma ordem: não poderia se apagar de forma nenhuma o fogo. A primeira coisa que acontece no altar é o holocausto com derramamento de sangue sobre o mesmo, como símbolo do perdão dos pecados, aleluia, dos homens. Antes de oferecer o sacrifício, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal que ia ser sacrificado, como sinal de transferência da culpa da pessoa, do pecado da pessoa para o animal. Está em Levíticos capítulo 1, versículo 14. Todos os dias o holocausto deveria ser
como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 1, verso 9 diz isso, que Jesus foi oferecido por nós, pelos homens, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, meus irmãos, nós vivemos sob uma nova aliança. Hebreus capítulo 13, versículo 20 nos esclarece sobre essa nova aliança. E o sangue de Cristo nos liberta de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Não é mais o sangue de animais, mas o sangue de Jesus Cristo nos liberta de todo o pecado. Vamos ver Hebreus capítulo 13, versículo de número 20. Por favor, nos ajude, abra sua Bíblia. Hebreus capítulo 13, versículo de número 20. E o sangue de Jesus Cristo nos liberta de todo pecado. Vamos ler? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Me auxilie aí, por gentileza. Quem achou, fique de pé e leia para toda a igreja ouvir, por favor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo de número 20. Pode ficar em pé, não precisa tremer não, fique em pé. Ou não acharam ainda? Pelo sangue do conselho eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Glória a Deus. Então aí nos confirma Hebreus capítulo 13, verso 20, que o sangue de Jesus Cristo nos liberta o homem, liberta o ser humano de todo pecado. Em João, 1 de João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7, o sacrifício nos mostra que o sacrifício de Jesus foi definitivo e único para sempre. Por isso, não precisamos mais repetir o ritual do holocausto. Não precisa mais sacrifício de animais. Alguém lê em Hebreus capítulo 9, versículo 26, por favor, para nós entendermos melhor o sacrifício de Jesus. Diz-nos a Bíblia em 1 Epístola de João, capítulo 1, verso 7, que o sacrifício de Jesus foi definitivo e único para sempre. Por isso, eu e você, nós, servos e servas do Senhor, que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aleluia, não precisamos mais repetir o ritual do holocausto. Vamos lá, é o sangue, estamos falando do sangue do altar. Hebreus capítulo 9, verso 26. Alguém, por favor? Glória a Deus. Vamos lá, Hebreus capítulo 9, verso 26. Alguém encontrou? A gente precisa fazer isso para a gente ficar craque na Bíblia, bom de Bíblia. Aleluia. Se fosse alguém assim, ele precisaria ter morrido muitas vezes desde o princípio do mundo. Mas agora, no fim dos tempos, ele apareceu uma vez por todas para remover o pecado mediante sua própria morte em sacrifício. Uma vez por toda, mediante a sua própria morte, pelo sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa mais. Escute, no altar dos nossos corações, meus irmãos, precisa haver o sangue. Como assim, pastor? Eu preciso morrer para sangrar, preciso ser curado, machucado, ferido? Não, no altar dos nossos corações precisa haver o sangue que representa esse sacrifício de abrir mão dos desejos da carne, das vontades, aleluia, carnais, das concupiscências da carne,
carne e dos pecados. Nós precisamos, aleluia, precisa haver sangue no meu e no teu coração, que representa esse sacrifício de abrir mão, de dizer não, de não querer, de recusar os desejos da carne, a concupiscência carnal, as vontades humanas, e dizer não definitivamente para o pecado que nos tenta e nos rodeia todo dia, aleluia, mas principalmente recebendo o perdão através do sangue poderoso de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, para que nós estivéssemos aqui hoje tendo o privilégio, a oportunidade de adorá-lo na beleza da sua santidade. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer isso para você. Você já recebeu, nós já recebemos o perdão através do sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida e o pecado vai bater em retirada. Clame o sangue de Jesus sobre a tua vida e a carne vai ser amortecida. Clame o sangue de Jesus sobre a tua vida e você não fará mais a vontade da carne. Clame o sangue de Jesus sobre a tua vida e o pecado não terá poder sobre a tua carne. Clame o sangue de Jesus sobre a tua vida e você vai viver em santidade ao Senhor e em novidade de vida. Oh glória! É só clamar o sangue. Precisa ter sangue, não é qualquer sangue. É o sangue de Jesus, aleluia. É o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, louvado seja Deus. Mas deixa eu correr para concluir essa mensagem, esse estudo nesta noite. Primeiro nós precisamos ter sangue sobre o altar. Diga assim: eu preciso ter sangue sobre o meu altar, que é a minha vida espiritual, que é o meu coração limpo e puro para louvar e adorar e servir o meu Deus com santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, você precisa ter sangue sobre o altar. Segundo, era necessário, tinha cinza sobre o altar. Cinza simboliza pecado. Esse não precisa estar sobre o altar. Levíticos capítulo 10, Levítico capítulo 10, capítulo 6, versículos 10 e 11, onde nós, no texto que nós lemos, está escrito assim: e o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Verso 11: depois de expirar, tirará as vestes, aleluia, e vestirá outras vestes, e levará a cinza para fora, aleluia, do arraial, para um lugar limpo. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Em outra versão diz assim, ó: o sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a colocará ao lado do altar. Depois despirá as suas vestes, tirará as suas vestes, e porá outras roupas, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar puro. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, para nós entendermos melhor, o holocausto era queimado sobre o altar, e o sacerdote tinha um trabalho. Olhe para cá, entenda esse texto, por favor. O holocausto era queimado sobre o altar, e o sacerdote tinha o trabalho de tirar
as cinzas antes de oferecer um novo sacrifício. Não podia ter cinza. O altar precisava estar limpo para ser usado novamente. O que eu falei? Que o altar precisava estar limpo. O altar precisava estar limpo da fraca. O altar precisava estar limpo para quê? Para ser usado outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. Para ser usado novamente, o altar precisava ser limpo, ou estar limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Até as roupas do sacerdote que foram usadas e se sujaram com as cinzas. Olha a seriedade que era o ritual, aleluia, do holocausto. Escute, até as roupas do sacerdote que foram usadas e se sujaram com as cinzas deviam ser trocadas por outras vestes limpas. Não poderia estar com a vestimenta suja. Escute isso agora. As cinzas representam o pecado que suja o ser humano, o pecado que nos suja muitas vezes com o mal, que nos contamina com lembranças e hábitos que devem ser corrigidos imediatamente. A cinza simbolizava o pecado, a sujeira que precisava ser retirada do altar. Aleluia. Devem ser corrigidos, mas Deus não se manifesta em altar sujo. Aleluia. Por isso, meus amados, devemos confessar e limpar nossas vidas continuamente através do perdão que o Senhor nos oferece todo santo dia. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, mesmo tendo sido salvos por Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e continuarmos limpando a cada dia. Santificai-vos, porque amanhã eu quero fazer maravilhas no meio de vós. Aleluia. Escute, começando com aquele que nos chamou, sejamos nós também santos em toda a nossa maneira de viver, diz o Senhor Jesus Cristo, porque não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não, mas foi como o incorruptível sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, que derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário. Por isso, sede santos, porque o Senhor é santo. Precisamos nos corrigir, precisamos nos lavar, precisamos nos limpar, precisamos soprar a cinza, precisamos tirar a cinza do nosso altar, que simboliza a sujeira, que simboliza o pecado, que simboliza a impureza. Mesmo tendo sido salvos, quem é salvo, levante a mão e glorifique o nome de Jesus. Quem é salvo, glorifique o nome de Jesus mais uma vez. Mesmo você tendo sido salvo por Jesus Cristo, você e eu precisamos reconhecer que somos pecadores e continuar nos limpando constantemente, dia após dia, em oração, em jejum, em consagração, em santidade, na leitura da palavra, separando-nos do mundo e estando cada dia mais ligados com Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Abra aí a tua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Todo mundo conhece essa passagem bíblica, mas vamos relembrar, vamos ler, porque precisamos nos purificar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Este sangue precisa estar sobre a nossa vida, este sangue precisa estar sobre o nosso altar. Não pode ter
Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Oh glória, bendito seja Deus. Romanos 12, 1 e 2. Essa é conhecida. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 e 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Oh glória! Aleluia! Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, altar. Corpo fala de altar. Apresenteis o vosso altar como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, só vivo não. Sacrifício santo, só santo não. Agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a tua adoração perfeita a Ele. Aleluia! E não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com as coisas errôneas. Não vos conformeis com o pecado que está entrando na igreja. Não vos conformeis com o pecado que está te dominando e você não percebe, ou até percebe, mas acha que é normal. Não vos conformeis com as coisas que não pertencem a Deus. Não vos conformeis com aquilo que está em vossas vidas, que tem desagradado ao vosso Deus, pois vós sois o altar do Senhor. Aleluia! Mas, aleluia, não vos conformeis com este mundo. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é o vosso culto racional. Louvado seja o nome do Senhor. Um culto com inteligência, um culto com reverência, um culto com santidade, um culto com respeito, um culto voltado totalmente a Ele, única e exclusivamente a Ele, sem que nada tire a tua atenção, sem que nada desvie o teu pensamento. O pecado lá fora precisa ficar para trás. Aleluia! Porque você agora é altar de Deus e a cinza precisa ser soprada. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a todos que estão aqui, sobre todos que estão aqui nesta noite, em nome de Jesus. As cinzas, os resquícios do pecado vão ser retirados em nome do Senhor Jesus Cristo, da tua vida, da minha vida, do teu altar, do meu altar. Não é o pastor Marcos que vai tirar, não é o pastor Cícero Guimarães que vai tirar, não é o pastor Marino que vai tirar, não é o bispo Samuel Ferreira que vai tirar. Essas cinzas vão ser retiradas, porque o sopro do Espírito Santo vai envolver a tua vida, a tua alma, e toda cinza que representa o pecado vai ser soprada para longe, e o teu altar vai ser purificado, santificado, para a reverência do Deus eterno que te chamou e que te escolheu. Oh glória! Eu profetizo em nome de Jesus que toda cinza saia, que toda cinza, aleluia, seja soprada pelo Espírito Santo nesta noite, e sejamos mais adoradores, aleluia, e sejamos mais, aleluia, íntimos de Deus, e sejamos mais, aleluia, mais voltados para buscar intimidade com o nosso mestre amado. Escute, você precisa, no nosso altar, o altar daquela época, desse texto bíblico, ele tinha sangue, ele tinha cinza, mas a cinza não podia ficar, aleluia, porque a cinza simbolizava o pecado. E por fim,
esse altar precisava de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Esse altar precisava, não podia de maneira nenhuma ficar sem fogo. Porque senão, irmãos, não adiantaria ser um altar, porque altar apagado não serve para nada. Escute, Levítico capítulo 6, versículos 12 e 13, para finalizar. O fogo que está sobre o altar, ele diz, é a lei do holocausto. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Não pode esquecer de acender a lenha. Sobre ele porá em ordem o holocausto. Tem que organizar. O altar tem que estar organizadinho. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Oh glória! Os pedaços tinham que ser escolhidos a dedo. Deus é que dizia, Deus é que ditava as regras e dizia: eu quero a fressura, eu quero. E ele ia dizendo os pedaços que ele queria para ser oferecido em sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha que ser matado, tinha que ser morto, perdão, um cordeiro. E esse cordeiro ele tinha que ser tirado os melhores pedaços para oferecer em sacrifício a Deus. E o restante era jogado fora, pastor? Não, o restante tinha que ser assado ou cozido, para que as famílias se alimentassem. Louvado, alimentassem de quem? Do cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os melhores pedaços seriam oferecidos em sacrifício, em holocausto a Deus. Mas os demais pedaços eram jogados fora? Não. Tudo do cordeiro tem que ser aproveitado. Quem é o cordeiro? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus Cristo de Nazaré. Não há nada nele que seja descartado. Não há nada nele que nós descartemos. Não há nada nele que nós rejeitemos. Não há nada nele, irmão, que soe mal aos nossos olhos. Não. Tudo no cordeiro é aproveitado. Tudo no cordeiro é maravilhoso. Tudo no cordeiro é bom. Aleluia. Você oferece o sacrifício e se alimenta do poder, da glória, da graça e da unção que só o cordeiro pode dar para você e para mim. Você está entendendo que coisa linda? O fogo sempre ficará aceso sobre o altar. Não deve, não pode de maneira alguma ser apagado. O sacerdote acenderá lenha no altar cada manhã, dia após dia. Tinha que estar vigilante. Aleluia. Acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. Eu vou fazer, vamos ter parênteses aqui e fazer uma pergunta. O teu altar está em ordem para o holocausto? Essa pergunta serve para mim também. O meu altar, será que está em ordem para o holocausto? Não precisa responder. Só medite, analise, responda para você mesmo. Aleluia. Para acender o fogo, precisava colocar o altar em ordem. Vocês lembram de Elias? Primeira coisa que ele fez foi consertar o altar que estava desconcertado, que estava bagunçado, que estava desarrumado. Quando ele conserta o altar, ele coloca a lenha, ele faz um rego ao redor, ele manda colocar água, porque ele tinha certeza que Deus iria responder. Por que, pastor? Porque ele consertou o altar. Porque ele levantou o altar que estava caído. Porque ele arrumou o altar que estava desarrumado. Porque ele colocou em ordem o altar que estava em desordem. Por isso que Elias estava confiante e desafiou nada mais, nada menos do que 850 profetas. 850 profetas, 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Está lá na Bíblia. Foram 850 profetas. 400 profetas de Baal
e 450 profetas de Azera. Está lá. Já pensou? Um profeta sozinho tem a coragem, a ousadia, a audácia de chamar para um desafio 850 profetas de deuses com D minúsculo. É porque ele tinha certeza da intimidade dele com Deus. Aleluia. É porque ele sabia que se ele consertasse o altar que estava desconcertado, o Deus do céu ia ouvir. Ele sabia que ele arrumando o altar, deixando o altar bonitinho, em ordem, ele ia orar pronto. Aleluia. E o Deus Todo-Poderoso iria responder. E assim vocês sabem a continuidade da história. Ele conserta o altar, ele coloca a lenha, ele arruma tudo bonitinho, manda aquela. Ele foi tão ousado que não precisava colocar água, mas ele disse: coloca água aí. Um ingrediente a mais para eles verem que o meu Deus é um Deus poderoso. E quando o altar é levantado, quando o altar é consertado, pode ter água, mas a água é consumida pelo fogo como se fosse palha. Louvado seja o nome do Senhor. E você conhece os profetas de Baal e os profetas de Azera, se cortavam, se chicoteavam, se torturavam, e dizendo: Baal, Baal, responde. Baal não respondia, e Elias ironicamente dizia: clame mais alto, porque talvez Baal esteja viajando. Clame mais alto, porque Baal talvez esteja dormindo. Clame mais alto, porque Baal talvez esteja cansado. E a Bíblia diz que eles clamaram, irmãos, de manhã até a tarde, e Baal não respondeu coisa nenhuma. Elias conserta o altar. Oh glória! Elias arruma o altar que estava desconcertado. Elias mata o bezerro, coloca sobre o altar para um holocausto, manda colocar água no reino, aleluia, para ninguém ter dúvida, oh glória, e clama a Deus. E a Bíblia diz que o Deus do céu, o Deus de Israel, não, eu tenho certeza absoluta, eu vou só enfeitar, conjecturar aqui um pouquinho, eu tenho certeza que quando Elias consertou o altar, levantou o altar, arrumou o altar, colocou tudo no seu devido lugar, Deus olhava no céu e dizia: eu só não vou mandar fogo agora porque ele não pediu ainda, mas na hora que ele abrir a boca, o fogo já vai estar lá. Mas a vontade de Deus, quando viu o altar sendo consertado, arrumado, colocado no lugar, a vontade de Deus era mandar logo fogo, antes dele clamar. Você está entendendo, irmão? Eu vou repetir: você é altar de Deus na terra. Aleluia. Você é templo, você é morada, você é casa, você é habitação do Espírito Santo. O altar precisa estar intacto, o altar precisa estar arrumado, o altar precisa estar consertado, o altar precisa estar em ordem, porque na hora que for levantado no clamor, vai acontecer como aconteceu com Elias. O fogo vai descer, vai consumir o holocausto, vai queimar a lenha, vai lamber a água, e você vai ser renovado, renovada, restaurado, restaurada, vai ser cheia da glória, vai ser usado de forma estrondosa por Deus na face da terra. Oh glória! Sobre ele queimará a correntura das ofertas pacíficas. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não deve ser apagado. No altar, o sangue era derramado. Escute: sangue, cinza e fogo. No altar, o sangue era derramado, as cinzas eram tiradas. O sangue já foi derramado, viu, altar? No altar o sangue era derramado, as cinzas eram retiradas, mas o fogo não poderia
não poderia deixar o fogo apagar, tinha que tirar a cinza com o fogo ainda aceso. Aleluia! O fogo estava aceso, tinha muita cinza, e você sabe que quando tem cinza, o fogo vai ameaçando de apagar. Quem já aqui, irmã Elza, já cozinhou em fogão a lenha? Já? Quem que já cozinhou em fogão a lenha? Oh meu Deus, é assim mesmo. Quando a cinza está querendo tomar conta, o fogo fica bem baixinho, é isso? Fica ameaçando apagar, é isso? Aí tem que ir lá, quem tem um abano, né? Vai lá, bate com um abano, aí a cinza sobe, mas automaticamente a chama cresce, é ou não é? É desse jeito, irmãos, aleluia! Está lá, o fogo está pegando, o fogo está grandando, daqui a pouco o fogo baixa, você vai olhar, os tiçãs, o carvão está rodeado, está tomado por cinza, aí você tem que tomar uma providência imediata. No churrasco, irmão Maurício, também é assim. Você está fazendo churrasco, daqui a pouco o fogo sobe, mas daqui a pouco o fogo está baixinho, o fogo some, você vai olhar, tem cinza, você pega ali um pedaço de ferro e cutuca, ou então pega uma garrafa de água com tampa furada, joga água por cima e você vê a cinza subir. Quando a cinza sobe e sai da churrasqueira, o fogo cresce novamente. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus quer fazer comigo e contigo. No altar o sangue era derramado, a cinza era retirada, mas o fogo não poderia ser apagado jamais. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias, irmãos, todos os dias essa chama era acesa novamente. Eu disse, todos os dias. Eita, meu Deus, tem gente que pensa que é só uma vez por mês, só na festividade, aquele culto vai ser mais importante, não é? Me ensinamento, besteira, eu vou só na campanha. Tem gente que pensa que é lá no culto, tem gente que diz, não, todo domingo, não, eu vou escolher 2, todo domingo por mês eu vou. Meu Deus, a cinza está tomando conta, não pode apagar. Todos os dias essa chama era acesa novamente, colocando mais azeite para que nunca se apagasse. Louvado seja o nome do Senhor. Escute, este fogo é o poder do Espírito Santo na minha e na tua vida. Este fogo é o poder do Espírito Santo na igreja do Senhor Jesus Cristo, que nos incendeia, que nos aquece. Aleluia. A luz da palavra de Deus precisa estar sempre acesa na minha e na tua vida. Eu vou citar, eu citei ontem lá na sede, nós ministramos lá, nos deram o privilégio de ministrar na nossa igreja sede. Eu vou citar aqui novamente Salmo 119, mas eu vou repetir para você entender. A luz da palavra de Deus precisa estar sempre acesa na minha e na tua vida. Salmo 119, verso 105. Luz para lâmpada para os meus pés é a tua palavra e lâmpada para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós deve ser uma tocha. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos sal da terra, mas também somos luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí a Bíblia continua dizendo, em uma das palavras de Jesus, que nós, como luz do mundo, aleluia, não podemos ser colocados debaixo de uma cama, mas no velador. Aleluia. Por quê? Porque se colocar debaixo da cama, automaticamente essa luz será ofuscada. Mas se tiver no velador, fica que nem essas aqui, ó. Fica que nem essas aqui. Pega aí um balde desse aí, ó, até mesmo esse tantã. Pega aí e coloca ele assim numa dessas lâmpadas para você ver. Vai ofuscar
o brilho vai sumir. Você é luz do mundo, eu sou luz do mundo, nós somos luz do mundo. Essa chama precisa estar acesa, essa chama precisa estar no velador, essa chama precisa ser observada pela sociedade, essa chama precisa ser vista pelo mundo, essa chama precisa ser, aleluia, observada pelos homens da terra, para que eles vejam, saibam e creiam que há um povo chamado, escolhido por Deus para fazer a diferença na terra dos viventes. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós, aleluia, deve ser uma tocha acesa, uma chama viva do poder de Deus, anunciando a sua palavra pelos quatro cantos da terra, para a glória e louvor do nome do Senhor. Não deixe a chama se apagar, não permita que essa chama se apague. Leia aí Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 4, por favor. Atos, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 ao 4. Glória a Jesus. Nós vamos já concluir. Vamos ler mais esse texto. Glória. Bendito seja Deus. Quem achou? Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Oh glória. Vamos lá? Cadê os homens e as mulheres bons de Bíblias? De Bíblia, por favor. Que agoniza a Deus, coloca lá, Cadu, Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4. Alguém poderia trazer? Já tem água, que essa água é nova. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso é ser tocha acesa nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele mesmo Espírito que desceu ali no dia de Pentecostes, ele continua nos nossos dias, continua sobre a nossa vida, mas para isso nós precisamos tirar cinzas. Louvado seja o nome do Senhor. Não permita que nada esfrie, não permita que nada apague a chama do Espírito Santo na sua vida, pelo amor de Deus. Mantenha-se aceso, mantenha-se acesa e iluminando o mundo como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe a sua luz, a sua lâmpada se apagar. Coloque a sua vida no altar do Senhor e tudo vai dar certo para a glória e honra do nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Escute, no altar de nossas vidas precisa ter o sangue de Jesus. Só para nós concluirmos, no altar da nossa vida, diga assim: no altar da minha vida precisa ter o sangue de Jesus, que me perdoa de todo pecado. No meu altar, no altar da minha vida, diga: as cinzas do passado devem ser retiradas e o fogo do Espírito deve ser mantido sempre aceso, iluminando
o meu coração e a vida daqueles que me rodeiam. Louvado seja o nome do Senhor. Fique de pé, glorificando o nome do Senhor. Cuide do altar de Deus na tua vida e você será mais do que vencedor, mais do que vencedora, para a glória, para o louvor, para a honra do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, para a honra, para a glória, para o louvor do nosso Cristo amado, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para te limpar, para me limpar, para nos lavar, para nos purificar. E por isso o nosso altar precisa ter fogo. O nosso altar não pode precisar. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Cubra a sua cabeça, eterno Deus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo de Deus, nesta noite nós ouvimos a tua palavra e sabemos, ó Pai, que o teu sangue carmesim, aleluia, precisa estar sobre a nossa vida. O teu sangue que purifica, o teu sangue que limpa, o teu sangue que lava, o teu sangue que torna mais branco do que a neve. Meu Deus, em nome de Jesus, arranca de nós todo resquício do pecado, todo resquício do mal, tira da nossa vida toda a erva daninha. Ó Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, dissipa, 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 dissipa toda treva que há na nossa vida. Nós queremos este sangue, nós queremos este fogo, não aceitamos cinzas sobre o nosso altar. Que o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que renova, o Espírito que restaura, o Espírito que santifica, o Espírito que vivifica, o Espírito que fortalece, o Espírito que dá graça, o Espírito que dá ânimo, o Espírito que dá força. Venha soprar, venha soprar, venha soprar, venha soprar toda cinza, em nome de Jesus. E todo altar que porventura o fogo já estava se apagando, porque a cinza já estava tomando conta. Eu declaro, eu profetizo agora. O Espírito Santo está aqui e ele sopra. Espírito Santo sopra. Sinta o sopro do Espírito sobre o teu altar e sinta a cinza sendo retirada e fogo sendo aumentada para a glória do Deus vivo. Oh, aleluia. Deus eterno, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque quando a cinza quer tomar conta, o teu Espírito Santo assopra, o teu Espírito Santo retira, o teu Espírito Santo, aleluia, nos dá graça e nos dá força, aleluia, para dizermos: eu quero, eu preciso, eu prefiro estar com Deus, eu prefiro servir a Deus, eu prefiro morar nos atos do Senhor, eu prefiro ser tocado pela mão poderosa do Eterno, eu prefiro sentir a presença santa, eu prefiro sentir a presença gloriosa, eu prefiro sentir a presença majestosa do Espírito Santo de Deus, eu prefiro ser casa, eu prefiro ser morada, eu prefiro ser templo, eu prefiro ser habitação do Espírito Santo do que ser capacho do diabo, do que ser cavalo de Satanás. Eu prefiro morar nos atos do Senhor, porque melhor é estar um dia na tua presença do que passar 1000 anos lá fora. Oh glória, Deus eterno renova, Deus eterno restaura, Deus eterno restaura o altar, tira toda a cinza e o teu sangue carmesim esteja sobre cada altar dessa noite. Oh, majestade santa, no nome de Jesus, ó Pai,
Nós declaramos mais uma vez que somos altar do Senhor, somos morada do Teu Espírito Santo, Pai. Mora em nós, Espírito Santo, habita em nós, Espírito Santo, se move em nós, Espírito Santo. Espírito Santo, possui a nossa vida e nos direciona por pastos verdejantes, e que jamais venhamos negar a fé, mas que venhamos permanecer firmes na Tua presença, nunca deixando a cinza apagar o fogo, a chama que já foi acesa em nossos corações pelo Senhor. No nome de Jesus, nós oramos, nós agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Assentai-vos adorando a Deus nesta noite.